O projeto Núcleo de Educação Ambiental da Bacia de Campos, NEABC, que completou 10 anos de execução em 2019, faz parte das condicionantes da licença de operação de 29 empreendimentos de exploração e produção de óleo e gás da Petrobras na região da Bacia de Campos e Bacia de Santos. O processo de licenciamento é conduzido pelo IBAMA, órgão federal responsável pela emissão das licenças ambientais e fiscalização dos projetos ambientais coordenados pela Petrobras. Compreende 13 municípios na costa do estado do Rio de Janeiro, todos com forte dependência de recursos do petróleo, de 30% a 40% da receita disponível. Apesar disso, apresentam desigualdade social, baixos índices de desenvolvimento, violência, problemas de infraestrutura e baixa participação popular no acompanhamento da gestão e do orçamento público. O NEABC é estruturado a partir dos núcleos operacionais, os NOS, bases físicas que reúnem os recursos para execução de projetos, e dos grupos gestores locais, formado pelos participantes do projeto. Executado pela Associação Raízes, o objetivo do projeto NEABC é promover a organização comunitária de modo a ampliar a participação cidadã na gestão ambiental, por meio de uma educação crítica e transformadora, em busca de uma sociedade mais justa e sustentável na região da Bacia de Campos. O projeto tem como linha de ação pedagógica a educomunicação. Busca construir conhecimentos junto com as comunidades por meio do diálogo e da construção coletiva, utilizando-se de recursos de comunicação, tais como o acesso a redes sociais, a criação de material audiovisual, jogos interativos, entre outros. Busca, a partir daí, ampliar a incidência política, ou seja, a capacidade de influência desses grupos sociais na gestão ambiental de seus municípios. O projeto se articula em processos de ensino-aprendizagem interligados e subdivididos em 3 processos educativos: diagnósticos, formativos e interventivos. Diagnósticos: mapeamento dos problemas existentes buscando compreender as características de uma realidade para transformá-la. Formativos: construção e disseminação do conhecimento para solucionar questões ligadas à gestão ambiental por meio do diálogo de saberes e metodologias participativas. Interventivos: agir para a solução do problema, planejamento e execução das intervenções que serão realizadas, buscando os espaços de controle social e formas de participação cidadã existentes nos municípios. O ENEA foi um divisor de águas na minha vida. Foi ali que eu me interessei por política pública, por gestão pública, por direito, e foi a partir dessa mobilização que eu escolhi o curso que eu ia estudar. E eu só posso agradecer à instituição por dar essa formação, por dar esse empoderamento para cidadãos e cidadãs comuns de ingressarem na política, de incidir politicamente. Nesses 10 anos, o projeto atuou na linha de ação A, que busca fortalecer a organização comunitária por meio da educação ambiental crítica. As 3 fases implementadas entre 2009 e 2020 atingiram seus objetivos e consolidaram os grupos gestores locais nos 13 núcleos operacionais. Na fase 1, iniciamos os processos educativos para o desenvolvimento de lideranças comunitárias, com foco em participação social. Na fase 2, ampliamos os processos formativos com ênfase na construção e disseminação de conhecimentos para o exercício do controle social. Na fase 3, buscamos qualificar as lideranças comunitárias em competências para a prática de incidência política e participação em espaços de controle social. Os resultados apontam para a formação de 13 grupos gestores locais fortalecidos para atuar no exercício do controle social e da incidência política nos municípios, com participação em tribunas livres, sessões nas câmaras municipais, audiências públicas, dentre outros. Os resultados em relação à participação na gestão pública têm se elevado a cada fase do projeto. A cadeia do petróleo tem impactos diferentes em municípios da região norte, ou mesmo dentro da região norte, como em comparação com a região dos lagos, dependendo do município.
Então a primeira coisa é a gente entender, por meio de um diagnóstico mais profundo, quais são esses impactos. A segunda é realmente ampliar o trabalho que a gente já tem feito, de a partir da identificação desses problemas, pensar como as políticas públicas, né, dentro desse processo de gestão ambiental pública, são capazes de mitigar, diminuir ou mesmo evitar que esses impactos eles aumentem ou que eles aconteçam nos municípios. Quando você olha o quadro de incidência do projeto, da primeira para a segunda para a terceira fase, a gente vê que na primeira ainda era uma organização comunitária básica, na segunda os grupos começaram a conquistar espaços de representação, começaram a conseguir algumas incidências. Na terceira fase há um número expressivo de mudanças que ocorreram por conta do projeto. O projeto ele veio se enquadrando nas novas diretrizes do licenciamento ambiental. Isso significou que ele veio se aproximando cada vez mais do público prioritário das ações, né? E veio qualificando muito mais as suas ações no sentido de se aproximar como uma medida de mitigação dos impactos da cadeia de petróleo. Agora o projeto ele atende de forma plenamente satisfatória a essa correlação necessária, né? Primeiro, de estar se aproximando do público e de estar trabalhando muito profundamente essas questões do impacto do petróleo na região. Um impacto positivo comum aos 13 municípios consiste no recebimento de royalties pela exploração de óleo e gás, que representam aportes de milhões aos cofres públicos. Assim, ao longo dos anos de sua implementação, a equipe do NEA-ABC percebeu a importância de incluir o orçamento público como pauta dos processos de controle social e incidência política na gestão ambiental dos municípios. Deste modo, durante a terceira fase do projeto, das 223 propostas apresentadas ao poder público, 24 estão diretamente associadas ao monitoramento da gestão pública orçamentária municipal. Ao longo dos anos de execução do projeto, foram trabalhadas as políticas públicas prioritárias de mobilidade urbana, saneamento básico, recursos hídricos, saúde e distritalização. É por meio das políticas prioritárias que o NEA-ABC desenvolve a proposta de educação ambiental crítica no processo de gestão ambiental. Muitas das vezes nós não somos vistos da maneira adequada como deveríamos ser vistos. Muitas pessoas que olham para você e elas te veem como um nada. Catadores existem. Catadores resistem. E nós não somos invisíveis. Muito do trabalho que eles fizeram lá atrás, a gente está conseguindo colher os frutos agora. E obviamente que a nossa expectativa com relação a eventos como esse é que eles saiam daqui com uma participação qualitativa muito maior para que eles possam lá fora atingir as transformações sociais que tanto almejam. Acredito que alguns de nossos objetivos foram alcançados. A partir de 2020, em sua quarta fase, que terá duração de 4 anos, o NEA-ABC muda sua linha de ação. Por recomendação do IBAMA e pelos resultados obtidos, o projeto priorizará a linha C, que trata do apoio à democratização, discussão pública e fiscalização do cumprimento das diretrizes de planos diretores municipais. E essa construção foi uma composição aí de parceria com várias pessoas, associação. Nós plantamos uma sementinha lá atrás para colher agora.
E aí, com muito orgulho, eu vejo que a gente está tendo bons resultados aí dentro do projeto, né? Com esses novos desafios, por meio do diálogo, da reflexão e da ação, o NEABC se lança para a sua 4ª fase, na busca de uma sociedade mais justa, sustentável e com a participação de todos.